Estás a dizer que há uma antiga estação transmissora de rádio americana abandonada em Portugal? Juro! E que essa estação servia para combater o comunismo da União Soviética, com propaganda capitalista americana em plena Guerra Fria. É isso que eu te estou a dizer. Em Portugal. Sim, e pior, foi construída em plena ditadura portuguesa. Não, cala-te. Se existisse uma coisa dessas, toda a gente sabia. Isto era ultra secreto, quase ninguém sabia onde aquilo ficava. E quem sabia nem sonhava para que é que servia. Our biggest transmitting station is located in Portugal. A única coisa que sabiam era que tinha umas antenas absolutamente gigantes. É, só falta agora dizeres-me que a descobriste. O que é que tu achas? Bora, rápido. Vem ali, gente, não despacha. Baixa-te, meu, vem aí alguém. Não te espalhes. Vai. 1951. A Segunda Guerra Mundial tinha acabado, mas a paz estava longe de existir. A União Soviética ocupava pela força vários países do leste europeu e os Estados Unidos viam aquilo como o início de uma nova guerra. Uma guerra silenciosa. Se bem me lembro, a Alemanha também ficou dividida, não foi? Sim, e não te esqueças disso, porque a Alemanha vai acabar por ditar o fim deste edifício. Os soviéticos controlavam fronteiras, governos e até a informação. Mas os americanos encontraram outra arma, a rádio. Nasce assim a Crusade for Freedom. My name is Ronald Reagan. Last year, the contributions of 16 million Americans to the Crusade for Freedom. Uma organização criada para financiar emissões clandestinas capazes de atravessar a cortina de ferro e levar uma mensagem proibida: a democracia. E é aí que surge a RFE, a Radio Free Europe. Mas então onde é que entra Portugal no meio disto? A Rússia conseguia bloquear quase todas as transmissões vindas da Europa Central. Por isso, os americanos precisavam de um lugar distante, estratégico, impossível de silenciar, e escolheram Portugal. Aqui nasceu a RARET, a estação de retransmissão de rádio mais poderosa da Radio Free Europe, um ponto secreto da Guerra Fria, escondido em solo português. Chegámos à parte da escola. Isto era claramente o pavilhão que era utilizado, só que acabámos de descobrir uma coisa muito estranha. Temos aqui uma garrafa de água praticamente nova e um remédio que teoricamente serve como anestesia geral, pelo que tivemos a investigar. Ou seja, é muito estranho. Isto está aqui há muito pouco tempo. Alguém andou aqui há 2 dias. Muito estranho. Mano. Bem, uma curiosidade que eu descobri sobre este espaço, nós estamos na cantina, foi que em 1996 houve uma intoxicação alimentar geral na escola. Mais de 70 crianças ficaram intoxicadas e foi muito perto disto ter sido abandonado por completo. E claramente que após 1996 isto caiu completamente na decadência, ficou completamente abandonado e começou-se a estragar tudo. Isto seria a despensa. Aqui muito provavelmente cozinhariam, teria que ter aqui máquinas e este era o espaço onde se comia. Esta escola é completamente sinistra. Isto tem muito que se lhe diga. Eu acho que ainda vamos encontrar alguém aqui dentro. Isto é de 1972, depois de circuito para atrás. Ei, uau!
Estamos à porta da Rarete. Nós não fazemos ideia se há aqui seguranças ou não. Já ouvimos barulhos aqui dentro. Este espaço aqui ao fundo era uma antiga rádio que era utilizada para fazer propaganda anticomunista, criada pelos americanos na altura da Guerra Fria. Vamos entrar e tentar não ser apanhados. Siga. Mano, isto é incrível. Aqui era mesmo onde eles trabalhavam. Lá dentro estavam todas as máquinas e quando eu vi isto pela primeira vez, achei surreal. Estas madeiras são da altura em que isto foi feito. Portanto, toda esta sala aguentou-se todos estes anos sem apodrecer. Não faço ideia como. Bem, o cheiro deste espaço é mesmo muito intenso. Isto era tudo muito acústico, tinham tapetes na parede, uma espécie de carpete, o chão também, o teto era todo acústico com placas acústicas por cima, só que a acumulação de umidade aqui dentro é tão grande que o cheiro é mesmo muito forte. Mas isto é espetacular, pensar no que já fizeram aqui dentro. Está muito pó, está um cheiro muito intenso. Está um bafo, está um calor aqui, vocês não vos passa pela cabeça. Eu não sei se posso pisar isto assim muito à vontade. Como podem ver, estamos nos telhados da Rarete, finalmente chegámos cá fora, há ainda uns andares para nós vermos, mas esta parte está explorada, andámos muito tempo à procura de pessoas, não encontramos ninguém, mas ouvíamos barulhos por todo lado, dava muito ar de que havia aqui alguém dentro. Não sabíamos se eram animais, se são pessoas ou se simplesmente era o vento. A única coisa que eu sei é que quando cheguei cá fora estava muito sol. E por falar em sol, já ouviram falar dos óculos da Revoré? Neste caso, tenho os óculos Art Purple and Black, da Revoré, hastes pretas e lentes roxas. Vocês têm muitas outras lentes, têm muitas outras hastes, muitas cores diferentes e muitos modelos diferentes. Basta irem ao site que eu vou deixar na descrição. Se quiserem comprar algum dos modelos, usem o meu cupom. Eu vou deixar o meu cupom de desconto na descrição. Basta clicarem, copiarem, colarem no site, comprarem. Impecável. Super baratos, super bons, lentes polarizadas. Incrível. Agora, de volta para o vídeo. Bem, vamos fazer uma pausa para comer, uma feijoadazinha. Mas a Rarete era de que tamanho, afinal? Bem, tinha mais ou menos 200 hectares. Era absolutamente gigante. Mas como é que uma rádio tinha esse tamanho? Não era só a rádio. Lá dentro havia uma escola, um centro de saúde, uma oficina, armazéns, edifícios administrativos. Estás a acompanhar? Ainda tinhas um refeitório, um posto de segurança e um bairro inteiro feito para os trabalhadores americanos e portugueses. E ainda havia uma piscina para todos. Fogo! Incrível! Cada canto desses deve ter uma história gigante. É inexplicável. E ao contrário do que se diz, nós não fomos assim tão neutros nas guerras da Europa. Bem, este sítio é muito sinistro. Encontramos aqui muitas balas. E são balas enormes. O que é que faziam aqui com isto? Não sei. Pode ser treino militar, ou o que seja, mas há muito disto. Muito disto. Especialmente nesta sala. E neste caso específico,
Apesar de sermos apenas um espelho da RFE, apenas retransmitíamos o que recebíamos de Munique, tivemos um papel importantíssimo na disseminação desta mensagem Dava capitalista. para ver. Fogo mesmo. Mas e conseguiste andar lá dentro sem ser apanhado? Ainda está a funcionar. Essa é outra. Os barulhos que nós ouvíamos não eram de toda da nossa cabeça. Bem, acabámos de receber aqui mais uma data de malta e estamos a explorar isto melhor. Eles já conhecem isto muito bem. Estamos a ver aqui as periferias da Rarete e há fortes probabilidades de encontrar aqui bons documentos no chão e provavelmente armamento também. Havia aqui restos de balas. Não faço ideia o que é este pozinho branco que aqui está, mas está por toda a parte. Porquê é que passas a vida a entrar em lugares abandonados? Porque visitar lugares assim é voltar atrás no tempo. É preciso entender o passado para podermos olhar para o futuro. Ignorar a história deixa-nos completamente à deriva. Sim, se não sabes de onde vens, dificilmente saberás para onde é que vais. Exatamente. E é por isso que eu continuo a explorar e a contar as histórias dos sítios todos por onde passo. Acabámos de encontrar uma piscina, e bem grande. Isto era uma piscina para muita gente, para as pessoas todas que trabalhavam aqui. Escorregas destes, vocês não estão a perceber a altura, mas isto tem 3 metros ou mais de altura ali ao fundo. A malta divertia-se de uma forma diferente. Onde é que hoje em dia conseguem fazer um escorrega desta altura para crianças e adultos brincarem para a piscina? Não há, porque aleijam-se, então não pode acontecer. Incrível. Siga. Isto provavelmente era a zona das máquinas da piscina, filtros. Isto é um caixão. Que é isto, meu? Olhem para isto. Grande cena. Está aqui um turbo. Está aqui um turbo, meu. Quando vocês ouvem dizer que os carros são turbo, é porque tem uma coisa destas lá. Agora, porque é que está aqui um turbo? Não estou a perceber porquê. Então vemo-nos no próximo vídeo.